Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, 18º dia de live do livro Desperte o Seu Legado, 70 dias para construir um futuro que resista ao tempo e transforma vidas. A proposta de hoje, o dia de hoje, esse 18º dia, ele diz assim, ó, descubra os seus talentos. Descubra os seus talentos. E a proposta de hoje é que a gente possa olhar para nós e descobrir o que de fato eu sou bom, o que de fato Deus me fez para ser. Sabe, uma pergunta que eu tenho recebido ultimamente com frequência: Rafa, como que eu faço para descobrir o meu propósito? Rafa, como que eu faço para eu saber qual é o propósito de Deus para minha vida? E esse propósito, ele está diretamente linkado com os talentos que você tem. O seu propósito, ele está linkado com os talentos que Deus te deu. E a pergunta é, nós sempre perguntamos, qual será o meu propósito? Mas a pergunta ela precisa ser feita de uma forma diferente. A pergunta tem que ser feita da seguinte direção: qual é o propósito que Deus tem para mim? Qual é o propósito que Deus tem para mim? Qual é o propósito que Deus tem para você? Essa é a diferença. E quando a gente olha e a gente entra nessa busca para entender o que Deus de fato deseja para mim, para minha vida, o que Ele tem sonhado para mim, qual é o propósito que Ele está, que Ele quer que eu construa aqui, que Ele quer que eu caminhe em cima. Os nossos talentos, eles são as pistas para que a gente de fato consiga identificar e encontrar de fato o propósito que Deus tem para nós. Tem uma passagem em Romanos que diz o seguinte: nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que foi nos dada. E essa graça, que está lá em Romanos 12, ela vem trazer uma reflexão sobre nós. Você já parou para pensar nos talentos que Deus te deu? Todos nós recebemos dons e habilidades. Você tem dons e habilidades, você tem talentos que Deus deu para você. E às vezes esses talentos, eles estão em você desde a sua infância. Então Deus, Ele confiou talentos para mim, para você, para que o propósito dele na nossa vida fosse cumprido. Então, como que eu vejo os talentos? Os talentos eu vejo como ferramentas, eu vejo como habilidades desenvolvidas que Deus nos deu para que a gente cumpra o nosso propósito aqui na Terra. Ou melhor, o propósito que Deus tem para nós aqui na Terra. E aí você fica se perguntando, às vezes, mas qual será o meu propósito? O que será que Deus planejou para mim? O que será que Deus deseja que eu faça aqui na Terra? E os nossos talentos são as pistas para você descobrir isso. Essa pergunta, muitas vezes, ela vem cheio de significado, porque quando você não descobre o seu propósito, quando você não descobre para que você foi criado, por que eu estou aqui, o porquê que eu faço, o porquê que eu trabalho, o porquê que eu gosto disso, o porquê eu não gosto daquilo. E quando você não encontra propósito nas coisas, dificilmente você consegue ser feliz fazendo aquilo, dificilmente você consegue ter prazer fazendo aquilo. E trabalhar com propósito, viver com propósito, é uma forma de a gente estar na direção daquilo que Deus sonhou para nós. Então, essa pergunta ela é muito ampla. Rafa, como eu faço para viver o propósito que Deus tem para a minha vida? Quando a gente olha para os talentos que Deus nos deu, que é a proposta desse capítulo aqui, descubra os seus talentos. Quando você começa a descobrir os seus talentos, que os talentos eles são apontamentos, são pistas para que você descubra o seu propósito. Talvez você tenha habilidade de se comunicar, talvez você tenha habilidade de liderar,
Talvez você tenha o talento de ensinar as pessoas. Talvez você tenha o talento de cuidar de pessoas. Pode ser que algumas pessoas tenham o talento de criar, de imaginar, de renovar, de inovar. Outros de organizar. Outros de trabalhar com as próprias mãos. Às vezes um artesão, um artista que trabalha com as próprias mãos, aquilo ali é um talento. Mas uma pista principal para você entender se você está de fato no caminho do seu propósito é você entender o seguinte: o que você faz hoje, como você emprega os seus talentos, ele glorifica a Deus e ele impacta positivamente a vida daquelas pessoas que estão ao redor? Porque quando você responde essas duas perguntas, olha, aquilo que eu faço agrada a Deus, glorifica a Deus e também beneficia e ajuda as outras pessoas ao redor a crescer, ali está o seu propósito. Porque às vezes a gente pensa que o nosso propósito, o propósito que Deus tem para nós, é algo individual, é algo para nós. Mas não. Mas é algo que vai glorificar a Deus e impactar outras vidas. Sempre o seu propósito, ele está ligado a ajudar os outros, a melhorar a vida dos outros, a contribuir com o outro. Então, quando você faz algo que contribui para a vida do outro e você está utilizando os talentos que Deus te deu, ali está o seu propósito. E os talentos, ele requer sensibilidade para a gente descobrir. E aí eu quero trazer aqui algumas reflexões, algumas perguntas para você identificar os talentos que você tem hoje. Sabe por quê? Porque às vezes nós não reconhecemos os talentos que nós temos. E normalmente nós não vemos valor no que nós fazemos e fazemos com facilidade. Porque nós aprendemos sempre que fazer algo grandioso, fazer algo que beneficia as pessoas, fazer algo que glorifica a Deus, está ligado a fazer algo grande, que seja difícil. Mas quando você está andando no propósito que Deus sonhou para você, e você tem um talento, aquilo que é difícil para muitas pessoas, aquilo que é complexo e complicado para muitas pessoas, para você vai ser fácil, para você vai ser simples. E aí, a dificuldade é, quando é simples demais para você está vivendo o seu talento, você está descobrindo o seu talento, mas nós não conseguimos tantas vezes ver valor. Porque você fala assim, mas eu não fiz nenhum esforço, mas eu não pensei para poder fazer isso, eu não gastei energia, eu não gastei tempo para fazer isso. Mas aí que tá. Porque quando você você está utilizando dos seus talentos, de fato, são habilidades que você tem e você usa elas com facilidade. E vai ser complexo para outro, mas para você é fácil, para você é tranquilo, para você sente prazer. E como você consegue descobrir os talentos, aquilo que de fato você é bom? Uma das pistas, ele está ligado ao que você faz desde criança, que você se sente bem fazendo, que você se sente feliz exercendo aquele talento, cumprindo aquele talento. Quais atividades te traz alegria? Quando nós falamos de atividades que nos traz alegria, ali é um apontamento para o seu talento. O que você faz com facilidade? O que eu faço com facilidade? Outro apontamento para o seu talento. Enquanto os outros acham difícil e eu consigo fazer de forma tranquila, também aqui outro, isso a gente pode falar dentro de várias áreas, dentro da área pessoal, dentro da área profissional, mas
Às vezes dentro da sua área profissional, o que você faz com facilidade hoje que muitas pessoas acham complexo? Isso é um talento. É um talento que Deus reservou para você. Muitas pessoas não poderiam fazer isso. Muitas pessoas não conseguem fazer às vezes aquilo, ou enxergar da forma como que você enxerga o seu talento. Um dos talentos que eu sinto que eu tenho facilidade na vida profissional é transformar algumas ideias em algo real. Às vezes a gente tem só uma ideia, a gente tem só uma imaginação do que poderia ser. E eu consigo transformar aquilo ali, às vezes em um modelo de negócio, transformar aquilo ali, às vezes em uma marca, transformar aquela ideia, às vezes em um negócio concreto. Essa é uma habilidade. Eu percebo que muitas pessoas não conseguem fazer, mas quando eu olho aquela ideia, o meu cérebro parece que ele trabalha num flow. E eu vou construindo algo já concreto sobre uma ideia. Eu consigo construir algo real. Então são habilidades e talentos que Deus nos dá. E a gente precisa estar atento a isso. Porque se eu estivesse vivendo de uma forma totalmente diferente do que eu faço hoje, possivelmente essa criatividade que Deus me deu, eu não estaria exercendo. Possivelmente eu não estaria exercendo ou usando desse talento que Deus me deu. Então cuidado como você enxerga o seu talento e aonde você vive hoje. E para você refletir ainda mais, as pessoas elogiam minha habilidade em fazer o quê? O que as pessoas falam que você faz muito bem? Às vezes pode ser cozinhar, às vezes pode ser falar em público. O que as pessoas reconhecem pode ser a sua simpatia, pode ser a sua empatia, você pode ser um bom ouvinte, você pode ser organizado. O que as pessoas reconhecem em você? Então esses são os sinais que são indicativos dos dons que Deus plantou no seu coração e na sua vida. Além disso, além de tudo isso, olhe para o que te desperta paixão, o que te desperta vontade. Sabe por quê? Porque quando a gente está trabalhando com os nossos talentos e a gente está trabalhando dentro do propósito que Deus destinou a nós não vemos o tempo passar. Às vezes você quer falar daquilo ali por horas. Às vezes você quer falar daquilo ali para as outras pessoas, você se interessa, você pesquisa, você vai atrás. Então, quando você se interessa por aquilo, quando você perde a noção do tempo fazendo aquilo, você está descobrindo os seus talentos. E nós podemos ter diversos talentos. Você pode ter o talento de comunicar, você pode ter o talento de liderar, você pode ter o talento de ouvir, você pode ter o talento de encorajar os outros, você pode ter tantos outros talentos. Na palavra de Deus diz, nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Então cada um tem uma graça sobre si, cada um tem uma bênção sobre si. E nós podemos ter dons diferentes. Alguns têm dons de evangelizar, outros têm os dons de encorajar, outros têm o dom de ser mestre, de ensinar, outros de se comunicar com facilidade, o outro de liderar, o outro de servir. Qual é o seu dom? Qual é o talento que você tem? Seus talentos não são apenas para benefício próprio. Olha só, isso aqui é muito importante. Seus talentos não são apenas para benefício próprio, mas para abençoar os outros e glorificar a Deus. Então, o convite de hoje é: não enterre os seus talentos. Não enterre os seus talentos.
mas permita que Deus multiplique os talentos e os dons que Ele te deu. Deus, Ele quer que a gente viva no nosso propósito. E quando você descobre os seus talentos, quando você descobre no que de fato bate o teu coração mais forte, esse é o indicativo de que o seu propósito está naquele caminho, que o seu propósito está por ali. Então, se você descobrir os seus talentos, basicamente, você também vai descobrir o propósito que Deus tem para você. Porque um está ligado ao outro. Mas a pergunta que eu gosto de fazer e dizer aqui, a pergunta certa é: Deus, qual é o propósito que você tem para mim, para minha vida? E não qual é o meu propósito. Porque quando nós caminhamos debaixo de uma bênção, e é Ele que nos dá os talentos, é Ele que nos capacita, é Ele que fala assim, ó, você vai exercer essa função, é Ele, é sobre Ele. Então a pergunta é: Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Qual é o propósito que o Senhor tem para mim? E daí você olha para todos os dons e habilidades e talentos que Ele te deu e você começa a trabalhar em cima disso. Porque você vai trabalhar em cima daquilo que teu coração bate mais forte. E quando você trabalha em cima daquilo que o teu coração bate mais forte, você automaticamente também começa a cumprir o seu propósito. E se o seu propósito, se o propósito que Deus destinou a você, ele impacta a vida das outras pessoas e glorifica o nome dele, aí você de fato está no caminho certo, cumprindo o seu propósito. Quando o propósito que nós acreditamos que nós estamos vivendo, eu preciso olhar para os outros, eu preciso olhar ao meu redor. Isso que eu exerço hoje, esse meu propósito, ele melhora a vida das pessoas e glorifica a Deus? Se sim, esse é o teu propósito. Esse é o propósito que Deus destinou a você. E na frase final aqui, os talentos que Deus te deu são ferramentas para você cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Vou repetir. Os talentos que Deus te deu são ferramentas para você cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Olha que lindo isso. Então, ferramentas. Talentos são ferramentas e apontamentos para onde está o seu propósito. São as pistas que Deus deixa para nós, para que a gente cumpra o propósito que Ele tem para nós. E a atividade do dia de hoje, ele é um convite para você listar lista três coisas que você faz com facilidade e que te trazem alegria. Quais são as atividades que você faz hoje? 3 coisas. Reflita sobre essas habilidades, com essas habilidades, porque elas podem ser talentos que Deus te deu. Então, reflita sobre isso. Liste. Pegue lá 3. Eu sou bom em comunicar, Rafa. Eu sou bom em ouvir. Eu sou bom em trabalhar com as mãos. Eu sou bom em construir coisas, em criar coisas. Eu sou bom em relacionamentos. Eu sou bom em liderar. Eu sou bom em servir. Quais são 3 coisas que você faz com facilidade? Que às vezes você fala assim, olha, isso aqui eu nem cobraria, mas as pessoas estão pagando você para você fazer. Esses dias eu escutei algo e mexeu comigo, porque às vezes quando a gente faz algo que está dentro dos nossos talentos, dentro do nosso propósito, às vezes a gente não vê valor naquilo. Por quê? Porque a gente faz com tanta facilidade que você fala, isso aqui não dá para eu cobrar, isso aqui não dá para... Porque eu estou fazendo no meu natural,
Isso aqui para mim é natural fazer, isso aqui é natural para mim. Mas aí que tá. Porque se você faz, tantas outras infinidades de pessoas não conseguem fazer aquilo que você está fazendo, porque o talento é seu e não do outro. Deus deu o talento para você e não para o outro. Então, se você tem facilidade, é graça, é bênção, é talento. É Deus falando assim, olha só, é isso mesmo. Não precisa ser tudo difícil. Não precisa ser tudo penoso. Pode sim ser tudo leve. Pode ser tranquilo. E você pode fazer sim aquilo. Veja valor nisso. Então nós precisamos ver valor naquilo que às vezes a gente acha que é muito simples, muito fácil para fazer. Porque se eu vejo valor, eu estou glorificando a Deus por esse talento que Ele me deu. Então depois de você listar essas três habilidades que você... essas três coisas que você faz com facilidade, pergunte a si mesmo: o que as pessoas elogiam em mim? Que atividades que fazem o tempo voar? Aí você anota. Então assim, o que as pessoas elogiam em você? Que atividade que eu estou fazendo aqui que eu não vejo o tempo passar? Responda também. E depois, escolha um dos talentos que você identificou e decida como você pode utilizar e colocar em prática essa semana. Então, qual que é a proposta aqui sempre? A proposta do livro, do Desperte o Seu Legado, é você viver com fé, com coragem e ações. Então, assim, aqui a gente descobre, meu Deus, eu tenho os talentos, eu descobri, eu consegui identificar aqui várias coisas, Rafa. Maravilha, então liste isso. Depois você tenta entender quais são essas habilidades, como você tem usado essas habilidades. E aí você escolha essa semana, escolha esse dia para você estar com o seu radar atento. Pode escolher hoje, o dia de hoje. Esteja com o seu radar atento para você colocar em prática esse talento. Porque o talento, ele também precisa ser alimentado, ele precisa também ser colocado em prática. Então, se você descobriu algumas habilidades que você faz com facilidade, que as pessoas te elogiam, que impacta a vida de outras pessoas, coloque em prática. Exerça mais esse talento. E sabe de uma coisa? Não seja como aquele servo infiel que escondeu os seus talentos, que enterrou os seus talentos. Deus te convida hoje a multiplicar os talentos que Ele te deu e não enterrar. Então, se você tem um talento, se você tem uma habilidade e você exerce aquilo ali com excelência, quem sabe é a hora de você multiplicar isso. Não deixe seus talentos enterrados, mas multiplique. E se você andar lado a lado com os seus talentos, você vai encontrar o propósito que Deus tem para a sua vida. Você vai encontrar o propósito, o porquê você está aqui, o porquê você foi criado. Isso é graça, isso é bênção. Então o seu talento, ele vai apontar para o seu propósito. Não desperdice o tempo de você descobrir os seus talentos, que essa é a proposta do dia de hoje. Descubra os seus talentos. Eu tenho certeza que você tem vários talentos que só falta despertar, só falta multiplicar e de fato encontrar o seu propósito, o propósito que Deus tem para a sua vida. Quero finalizar esse dia com uma oração e pedir para Deus nos abençoar durante todo esse dia. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai, eu sei que o Senhor nos escuta, eu sei que o Senhor está aqui
nesta manhã. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, que eu descubra, Senhor, cada vez mais os talentos que o Senhor tem para mim, que eu consiga identificar cada vez mais aquilo que o Senhor deseja que eu faça, Senhor. Mostre, Senhor, as minhas habilidades, mostre, Senhor, o que de fato eu sou bom, do que de fato eu nasci para ser. Eu preciso, Senhor, descobrir, Senhor, os meus talentos, eu preciso colocar os meus talentos em prática, Senhor, para encontrar o propósito que o Senhor tem para mim. E Deus, eu quero, a partir de hoje, perguntar, Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Não somente qual é o meu propósito, mas qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o propósito que o Senhor já escreveu para mim? E que tudo que eu faço, sim, esteja apontando para esse propósito, esteja apontando para glorificar o Teu santo nome, esteja beneficiando mais e mais pessoas, Senhor. Eu te peço que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, Senhor, nessa manhã, revelar, Senhor, ao nosso coração, revelar, Senhor, a nossa mente. Senhor, às vezes a gente fica com a mente confusa, bagunçada, mas eu quero te pedir, Senhor, organize os nossos pensamentos, organize as nossas emoções, e que a gente caminhe, Senhor, sobre um propósito, que a gente caminhe, Senhor, sobre a sua luz, que a gente caminhe sobre aquilo que de fato nós fomos criados para fazer aqui na terra, Deus. E que a gente olhe e descubra de fato os nossos talentos, aquilo que o Senhor nos deu de graça, aquilo que é bênção sobre a nossa vida, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, eu quero louvar o Teu santo nome, eu quero te pedir a sua bênção, Senhor, nessa manhã. Pedir a sua bênção para que o Teu Espírito Santo nunca, Senhor, se afaste de nós, Senhor, a sua presença nunca se afaste de nós, porque sozinhos nós não conseguimos, sozinhos nós vamos muitas vezes parar no meio do caminho, mas se o Senhor está conosco, se a sua presença está conosco, nós vamos continuar avançando, nós vamos continuar tendo coragem, nós vamos continuar, Senhor, buscando ser uma pessoa melhor, sim. Eu quero buscar ser uma pessoa melhor, descobrir os meus talentos cada vez mais e viver no propósito que o Senhor deseja para mim. Eu te peço, Senhor, nessa manhã, a sua bênção sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe os seus talentos e que você de fato encontre o propósito que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. A gente vai se vendo aqui. Um abraço. Fiquem com Deus.